Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa unidade 5, tá? Que é a unidade de fontes e alimentação. Na verdade, eu acho que é a unidade 6. Que daí, né, a gente vai utilizar agora tudo que a gente já viu nas outras aulas, tá? Todos os componentes que a gente já viu. Então, olha só, vocês lembram que lá na primeira aula eu falei, né, que em eletrônica, aqui na esquerda a gente tem, então, a tensão alternada, né, da nossa tomada, no caso aqui é em 220 RMS, e normalmente nos circuitos eletrônicos a gente quer uma tensão contínua na saída, né, num valor de 12, 10, 5, depende da aplicação. E como a gente faz isso? Bom, olha só, nas fontes de alimentação a gente faz isso dessa forma. Primeiro a gente tem um transformador, o que esse transformador faz? Ele pega e só rebaixa a tensão, tá? Então a forma de onda continua a mesma da rede, tá? Continua uma tensão alternada, a frequência mesma, tudo só muda, né? Que a gente vai atenuar, agora a gente vai ter um valor de pico menor, tá? Então essa é a parte do transformador. Depois a gente vai ter um retificador, né? Que foi os diodos que a gente viu, né? Ali o retificador de onda completa, tá? Então, ó, vocês podem ver que aqui a gente né, tinha diminuído aqui o valor de pico e agora então a gente tem um circuito retificado, né? A forma de onda retificada. Depois disso, a gente vai passar por um filtro, que no caso aqui vai ser um capacitor, tá? E esse capacitor vai fazer com que essa tensão não chegue mais a zero, tá? Ela, né, ó, vocês conseguem ver aqui a forma de onda, tá? Depois desse filtro, né, desse capacitor, a gente vai colocar um regulador para deixar a tensão fixa num valor, que no caso aqui a gente vai utilizar então o diodo Zener, que a gente viu que ele pode funcionar também como regulador de tensão, né? E por fim a gente tem a nossa carga aqui, que daí, sei lá, pode ser um resistor, depende do circuito que a gente quer alimentar, tá? Mas então a gente vai ver tudo isso aqui, né? Que vocês viram que todos os passos aqui a gente já viu, tirando o capacitor aqui que a gente não estudou ainda nessa disciplina, o resto tudo a gente já viu. Tirando o transformador também, tá? Mas então agora eu vou falar primeiro sobre o transformador. Então, olha só. Aqui é um transformador, tá? O que é um transformador? Ele é um dispositivo eletromagnético, tá? Eu tenho um aqui para mostrar para vocês, ó. E como ele funciona, né? Ele tem, são vários fios enrolados, tá? Então tem fios enrolados de um lado, que a gente chama de primário, e no outro lado que chamam de secundário, tá? E é pela essa relação entre esses fios que a gente vai saber quanto ele vai rebaixar ou aumentar a tensão. No caso aqui a gente vai estar utilizando como rebaixador, tá? A representação dele é essa aqui, tá? Então a gente vai ter as voltas aqui, vai ter aqui que seria o acoplamento entre ele e as outras voltas aqui. Então esse N1 aqui seria o número de voltas do primário, que a gente vai chamar esse lado de primário, e aqui o número de voltas do secundário, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, a fonte de tensão senoidal. Aqui a tensão nele está sendo chamada de U1 e a corrente I1, tá? Então aqui a gente tem o nosso secundário, que tem o número da espiras N2, e a corrente I2 saindo, e aqui a tensão nele, né, é U2. Então, olha só. Como que a gente sabe, né, qual é a tensão do primário para o secundário? Depende do número de voltas, do número de espiras, aqui é o N1 e N2. Então, ó, a relação entre as tensões e as espiras é diretamente proporcional. Então, ó, o U2, a tensão no secundário dividido pela tensão no primário é igual ao número de voltas do secundário dividido pelo número de voltas do primário, tá? Ó, eles são diretamente proporcionais. Já a relação entre as correntes é o inverso, tá? Então, ó, aqui a corrente no primário dividido pela corrente no secundário é igual ao número de voltas do secundário pelo número de voltas do primário, tá? Então, as tensões são diretamente proporcionais ao número de espiras e as correntes são inversamente proporcionais, tá? É assim que a gente consegue, né, calcular aqui, né? A gente pode ter o número de voltas, descobrir as tensões, pode ter as tensões, descobrir o número de voltas, tá? E esse número de voltas a gente chama de relação de transformação, tá? Bom, mas olha só, aqui eu tenho um transformador, ó, que ele tem 3 terminais, né, tanto na entrada quanto na saída, que no caso é esse que eu tenho aqui, tá, pessoal? Então, olha só, vou explicar para vocês como funciona este que eu tenho aqui. Bom, olha só, ele é para eu ligar na tomada, tá? Então, ele tem aqui, ó, tá? Para ligar na tomada, e aqui, ó, tá vendo que o fiozinho que sai aqui da tomada, ó, ele se divide em branco e vermelho, tá? Ó, o branco vem direto aqui para o meu transformador, tá? Tá ligado direto no meu transformador. Já o vermelho, primeiro, o vermelho vem para cá. O que é isso aqui? É um botão de desliga e desliga, tá, pessoal? Então aqui eu posso escolher se eu vou ligar ou desligar, tá? Depois, ele vem para cá. Olha só, é o fio, no caso, o azul, que tá chegando aqui no meio, tá? Porque esse botãozinho aqui é para eu escolher se eu quero 110 ou 220. Não sei se vocês vão conseguir enxergar o que tá escrito ali, ó, mas ele aqui tu escolhe, tá? Por quê? Porque provavelmente, ó,
vai ter o número de voltas aqui, provavelmente na metade, por exemplo, se tivesse 200 voltas, né? Provavelmente nas 100 voltas aqui, ó, eles colocaram um fiozinho. Então, ó, vocês estão vendo que aqui eu saio 2 fios, né? E daí esses 2 fios são ligados aqui ao transformador, ó. Tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu quisesse 110, ia ser esse fio preto que ia ser usado e 220 ia ser o vermelho, tá? De acordo com o que a gente selecionou nesse botão. Porque, por exemplo, ó, se eu escolher o 110 aqui, ó, eu vou utilizar, então, por exemplo, só 100 ou 50 voltas, pensando se que tem 100 voltas, então, tá? Se eu escolher 110, eu vou utilizar só 50 voltas, se eu escolher 220, eu vou utilizar 100 voltas, tá? Então, assim que a gente consegue ter essas duas opções. E na saída é a mesma coisa, tá, pessoal? Ó, aqui na minha saída eu tenho 4 terminais, tá? E aqui no meu transformador, também não sei se vocês vão ver o que está escrito, ele diz, né, quais fios eu devo usar. Se eu quiser ligar, então, utilizar 24 volts ou utilizar 12 volts, tá? Então, se eu quiser utilizar 24 volts, eu vou ter que pegar, ó, um preto, um amarelo e ligar esses dois juntos, os outros dois pretos e amarelos juntos, que seria, né, essa minha tensão total aqui de 24 volts. Já se eu quiser só 12, eu também posso, daí eu preciso pegar só um amarelo e um preto, tá? Então, também, ó, provavelmente aqui na metade do número de espiras tenha esse fio que sai pro 12 e depois no resto eu tenho 24, tá? Isso é tudo, então, só pelo número de fiozinhos que são enrolados, tá? Os transformadores normalmente são pesados, porque vocês imaginam, são muitas voltas, tá, gente? Então é por isso que isso é tão pesado, tá? Esse componente magnético é tão pesado, porque, né, são muitas voltas ali de fio enroladas nele, tá? A gente até vai ver depois alguns exemplos lá dos voltando retificadores, tá? Com o transformador, com esse tipo de transformador aqui que ele tem, então a gente consegue ter duas saídas, né? Aqui na de tensão, né? 2 valores de tensão aqui na saída, certo? Mas esse aqui é só um exemplo, então, de um transformadorzinho que é que nem esse desenho ali que eu tô mostrando para vocês, tá? Esse aqui é exatamente esse do desenho, certo? Bom, vamos seguindo, então. Olha só, agora eu vou fazer um exemplo, olha só. Vamos ler. Ó, a gente sabe, então, que a tensão no primário, né, é 50 volts de pico, tá? Então, ó, aqui tá meu U1, no caso, aqui nesse desenho, e essa tensão aqui tem 50 volts de pico, tá? Eu sei que o número de voltas do primário, ou seja, o N1 aqui é 100, e o número de voltas do secundário é 15. E daí eu quero saber qual é a tensão no secundário, tá? Para isso, a gente vai utilizar aquela relação que a gente já viu, né? Que a tensão e o número de voltas é diretamente proporcional. Então, ó, vai ser, tanto faz aqui, por exemplo, eu posso fazer tensão 2 sobre tensão 1 igual a número de voltas 2 sobre número de volta 1. Ou posso fazer tensão no primário sobre tensão no secundário igual ao número de voltas no primário sobre o número de voltas no secundário, tá? Tanto faz. Certo? Então, olha só, vamos lá. Escrevi aqui, né, a mesma expressão que está lá. Agora eu vou substituir, então, os valores. Ó. Então, aqui no V1 eu vou colocar 50 volts, número de volts no secundário eu vou colocar 15, número de volts no primário eu vou colocar 100. Então, substituir os valores aqui, né, eu posso passar esses 50 para o outro lado multiplicando. Então, ó, passei os 50 para cá multiplicando. Eu posso simplificar os 50 e o 100 aqui, né? Eu posso dividir tudo por 50, que vai dar 1. Se eu dividir 100 por 50, vai dar 2. Então, a minha tensão no secundário vai ser 15 dividido por 2. Que 15 dividido por 2 é 7,5, tá? Então, esse, tá? Como eu estou usando aqui o valor de pico, esse aqui é o valor de pico, tá? A tensão de pico no secundário é 7,5 volts. Se eu quisesse saber qual é a tensão RMS, eu teria que dividir esse valor por raiz de 2, tá? Assim como a tensão no primário, tá? Então, vocês viram, é fácil, né? É só aplicar, né, essa equação aqui, tá? Mas agora, olha só. Nesse mesmo circuito, né, nesse mesmo exemplo, o que eu vou fazer agora? Aqui na saída, né, eu vou ligar um resistor de 10 ohms, tá? E o que eu quero saber daí? Qual vai ser o valor de pico da corrente que passa por ele, tá? Então, como eu calculo isso? Bom, se eu já calculei qual é a tensão no secundário e eu tenho o valor da resistência para encontrar a corrente, né, é só utilizar a lei de Ohm, tá? Então, para essa primeira pergunta aqui, é só utilizar a lei de Ohm, já que eu já encontrei qual é a tensão no meu secundário. Porém, aqui está perguntando ainda depois qual é o valor da corrente no primário. Bom, aí para saber o valor da corrente no primário, a gente vai ter que, né, utilizar a relação de transformação, a relação de espiras, tá? Que é essa aqui, né? Lembrem que é inversamente proporcional. Então, a corrente no primário sobre a corrente no secundário é igual ao número de voltas do secundário dividido pelo número de voltas do primário, tá? Bom, mas o primeiro passo, né, é aplicar a lei de Ohm.
a gente, né, já calculou lá que a tensão no secundário de pico era de 7,5 volts. Se eu dividir isso pela minha resistência, que no caso é de 10 ohms, eu vou encontrar qual é o valor da corrente de pico também, tá? Então, ó, dividir 7,5 por 10 vai me dar 0,75 ou 750 miliamperes, né? Lembrem, este é o valor de pico, tá? Bom, então agora eu já sei qual vai ser a corrente no secundário, já sei também o número de voltas, né? Que a gente já tinha isso informado lá no primeiro exemplo. Então agora eu vou utilizar essa expressão aqui, lembrem que é de inversamente proporcional, né? As correntes e o número de espiras. Então, ó, eu sei qual é a corrente no secundário, que é 0,75. O número de espiras no secundário é 15, o número de espiras no primário é 100. Então, substituir aqui, vou passar o 0,75 multiplicando para lá, tá? E agora, se eu fizer essa expressão aqui, ó, eu vou encontrar 0,1125, ou 112,5 miliamperes de pico, tá? Então, como eu falei que é inversamente proporcional, né, vocês viram que, embora a tensão, né, no meu primário é maior que a do secundário, a corrente é menor, tá? Por quê? Porque a potência vai ser igual nos dois lados, tá? Então, claro, num caso ideal, né, num transformador real, a potência não é exatamente a mesma, mas num caso ideal, sim, tá? Então, a potência, como a potência é a mesma, se a tensão em um lado é maior, a corrente logo, né, vai ser menor, tá? Por isso que, então, a minha tensão no secundário é menor e a corrente é maior que comparados com o lado primário, certo? O que eu vou fazer agora é que eu vou simular esse circuito, tá? E eu vou utilizar um simulador, então, eu vou deixar um vídeo para vocês, tá? No Google Classroom, para como vocês chegam até o simulador, né? Os primeiros passos, assim, como utilizar, tá? Esse simulador aqui é do Multisim, tá? E ele é online. Então, vocês podem, né, só entrar no site aqui da Multisim, vocês vão ter que fazer um login. Vai ter tudo explicadinho lá no outro vídeo, tá? E vocês vão chegar até aqui, nesse simulador, certo? Bom, agora eu vou colocar o meu circuito aqui, tá? Então, primeiro, ó, aqui eu tenho as fontes, ó. Eu quero uma fonte de tensão alternada. Então, eu vou colocar minha fonte aqui, tá? Para eu mudar os parâmetros dela, eu dou 2 cliques em cima, que vai abrir um menuzinho aqui, ó. Até, ó, se vocês quiserem mudar o nome dela, é aqui em cima, ó. E aqui, então, tem, né, os valores dela. Então, ó, a tensão de pico aqui tá em 1, eu vou colocar 50. A frequência tanto faz, tá, pessoal? Eu vou colocar 60 Hz. Ah, e é só isso que eu quero mudar aqui agora, tá? Então, já tenho minha fonte de tensão. Agora, então, o que eu vou fazer é colocar o meu transformador. Para eu colocar o transformador, vem aqui, ó, né, o quarto menuzinho, tá, dos elementos passivos. De aqui tem, ó, transformers, tá? Então, eu vou clicar aqui e ele vai pedir se eu quero um transformador, né, só com 2 enrolamentos aqui, ou que nem esse que tem o tap central, que eles chamam, que é o que eu mostrei antes, né, que tem ali tu consegue 2 valores na saída e não só um. Bom, a gente quer esse o mais simples mesmo agora, tá? Então, vou colocar ele aqui. Também, ó, eu posso mudar o nome dele se eu quiser. E se eu clicar em cima dele, ó, aqui vai aparecer, ó, P-turns, que seria o número de voltas no primário e o número de voltas no secundário. Eu vou fazer aqui no nosso exemplo, que o primário tem 100 voltas e o secundário tem 15, tá? E agora, para eu fazer a ligação, ó, se vocês colocarem, né, o mouse aqui no pontinho, já vai aparecer, ó, essa bobina de fio, tá? Então, vocês clicam ali e arrastam até onde vocês querem ligar. A mesma coisa aqui, então. Tá? Então, ó, já liguei minha fonte de tensão ao meu transformador. Agora eu vou só colocar uma resistência aqui na saída, né? Que é o nosso resistor de 10 ohms. Então, de novo, venho aqui nos elementos passivos, vou no resistor. Ó, quando eu colocar ele aqui, ó, aparece aqui do ladinho essa opção de rodar, tá? Então, eu vou rodar ele e vou fazer a ligação. Tá? Então, eu liguei aqui, posso dar 2 cliques aqui no resistor, que daí aqui do ladinho ó, vai aparecer qual é o valor da resistência. No caso, nosso exemplo é de 10 ohms. Tá? Bom, montei o meu circuito. O que falta? Colocar minhas ponteiras, né? Então, ó, as ponteiras são aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó, tem ponteira de tensão e de corrente, tensão e corrente, tá? Eu vou pegar essa de tensão e corrente, tá? Então, eu vou colocar aqui. Ah, mas eu acho que ele vai medir. Vou colocar aqui. Essa flechinha seria o sentido da corrente, tá? Eu posso mudar o nome, tá? Então, eu vou colocar aqui V1, que seria a minha tensão no primário, tá? E eu também vou colocar, né, uma ponteira aqui.
que seria, né, a minha tensão. Opa! A minha tensão. Ah, só que assim, ó, gente, eu tenho que sempre colocar uma referência no meu circuito, tá? O ground. Eu posso tanto colocar aqui quanto colocar aqui. Porém, essa ponteira que eu coloquei aqui, que ela só tem um terminal, ela vai medir entre esse ponto e este, né? Porque a gente mede a tensão entre os dois pontos. Então, para eu medir aqui no secundário, como a referência vai ser essa aqui, ó, eu tenho que colocar, então, uma ponteira aqui, e aí vai aparecer esse V- aqui, ó, que daí eu vou colocar essa ponteira, porque daí ele vai medir entre os dois pontos, no caso ele vai medir entre esse ponto e esse, que é o que eu quero, né? Então, aqui o nome eu vou colocar V2, tá? V2, para eu saber que eu estou medindo. Vou trocar essa ponteira aqui também e vou colocar só uma de tensão e vou colocar uma separada de corrente, até para vocês verem. Então, ó, vou colocar aqui só tensão, vou mudar o nome. No caso aqui eu não preciso colocar referência, porque eu já quero que ele meça, né, entre aqui e este ponto aqui. Tá? Agora eu vou colocar... Bom, primeiro eu vou simular só com a tensão, tá? Pra gente ver se o nosso cálculo ali que a gente fez só em relação ao número de voltas e a tensão tá correto. E depois a gente simula, então, em relação à corrente também. Então, ó, só uma coisa. Bom, eu vou simular. Então, para simular, eu vou clicar aqui, ó, no Run, tá? Aí, olha só, aqui não vai aparecer nada, tá? Porque vocês estão vendo que aqui, ó, a gente está na tela do esquemático. Vocês podem clicar aqui, ó, em Grapher, que daí vai aparecer só os gráficos, tá? Aqui no caso tá sem escala. Ou aqui em Split, ó, que vai aparecer metade da tela o nosso circuito e metade da tela as formas de onda, tá? Olha só, vocês estão vendo que, né, tá tudo... A escala não tá correta, então o que a gente faz? A gente pode vir aqui para baixo, deixa eu clicar, isso aqui. Cliquei aqui, né, na forma de onda, então se eu posso vir aqui para baixo, eu clicar aqui em voltage, que daí eles vai arrumar, né, a minha tensão. E aqui, ó, tem o tempo por divisão que está configurado aqui. No caso, o meu tempo está muito pequeno, né, eu não estou conseguindo enxergar toda a forma de onda. Então, ó, eu vou ir aumentando esse meu tempo para eu enxergar mais formas de onda. O que eu tenho que fazer agora é arrumar o trigger, tá? Então, vocês vêm aqui em trigger, aí coloca automático, que daí ele vai... Ah, eu acho que eu mexi com o mouse aqui e mudei a escala de tempo. Então, ó, de novo, vou aumentar. Opa, agora aumentei demais o tempo aqui, tá? Então, eu consigo ver 3 períodos aqui, né? Certo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo que aqui na ponteira também está aparecendo o valor, mas está aparecendo só o valor instantâneo, né? Porque aqui tem um tempo, ó. Então, se você clicar aqui na ponteira, ó, aqui ele pergunta o que vocês querem ver. Vocês podem colocar o periódico. Eu até vou tirar o instantâneo aqui, ó. Que daí o que ele vai te dizer, ó. Ele vai colocar qual é o valor pico a pico, qual é o valor RMS, tá? E qual é a frequência. Assim como nessa segunda ponteira aqui, também eu vou tirar o instantâneo e vou colocar só o valor periódico. Então, ó. Aqui ele não está medindo só o valor de pico, ele está medindo pico a pico. Então, ele está falando, ó, que o pico a pico é 100, que tá certo, né? Porque a gente tinha 50, 50 mais 50 vai dar 100. E aqui, ó, na nossa saída também, ó, tá dando 15 volts de pico. Por quê? Porque a gente tem 7,5, né? 7,5 positivo, 7,5 negativo. Bom, então, né, o nosso cálculo tá correto. A tensão na saída, né, a tensão no primário realmente é de 7,5 volts, tá? Só uma coisa, o transformador ele não altera a frequência nem nada, tá? Ele só rebaixa a forma de onda, exatamente a forma de onda que tu colocou na entrada, tá? Outra coisa que vocês podem fazer aqui na simulação, se vocês quiserem, vocês podem vir aqui para baixo. Aqui eu tô nas ponteiras, né? Mas eu vou clicar aqui. Aí aqui ó, tem os cursores, então se vocês quiserem, vocês podem colocar cursores para ver os valores. Por exemplo, será que tá mesmo em 50 volts? Ó, se você colocar o mouse aqui, ele também vai dizer qual é o valor de Y e X, ou seja, de tensão e tempo, exatamente no ponto que vocês estão com o mouse, tá? Mas vocês podem também colocar cursores, ó. No caso, eu vou colocar aqui no Y. Tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Apareceu esse C1 e esse C2, eu consigo movimentar ele, ó. Então, ó, eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui, e ele vai me dizer, ó, o que eu tô medindo, vai aparecer aqui embaixo, por exemplo, olha, isso aqui tá em 50 volts. E eu posso, por exemplo, pegar esse aqui, ó, e também colocar aqui. Claro, daí depende também de quão fino vai ser o ajuste de vocês, ó, e tá me dizendo que o cursor 2 está em 7,55 volts, tá? E ele até fala que ó, a diferença entre o cursor 1 e o cursor 2. Então, por exemplo, se vocês quisessem saber o valor pico a pico, né, eu poderia colocar aqui. Ó, e daí ele tá me dizendo, ó, que o cursor 1 tem 50, o cursor 2 também tem 50, então o valor de pico a pico é 100 volts, tá? Se vocês quiserem exportar essa forma de onda ou o circuito, tem aqui, ó, export, tá? Daí pergunta, ó, se você quer exportar a imagem ou o gráfico, certo? Então, tem essas duas opções, né?
Eu vou pedir para vocês fazerem simulações depois, e daí, se vocês quiserem usar o Multisim, podem usar o PSim também, quem tem, tá? Mas é interessante vocês já começarem a utilizar o Multisim, que é bom, que ele é online, vocês conseguem acessar até no celular. E ele é um simulador bem bom também, tá? Então fica aí, né, a opção, quem quiser utilizar esse ou outro. Mas se forem utilizar esse, então é assim que vocês vão salvar tanto o esquemático quanto a forma de onda, tá, pessoal? Para a gente fazer alterações na simulação, tem que dar um stop aqui, tá? Vou voltar aqui só para o meu esquemático e agora eu vou colocar as ponteiras de corrente, tá? Então eu vou vir aqui, vou colocar current, vou colocar aqui embaixo, ó. Aí olha só, essa flechinha, ela quer dizer o sentido. No caso, aqui talvez pode ser que às vezes, sei lá, se vocês estão num circuito de corrente contínua, se a corrente ficar negativa, é porque vocês colocaram o sentido inverso, tá? E vou colocar uma ponteira aqui também. Tá? Eu não coloquei nomes, então eu vou clicar aqui. E aqui, ó, tá escrito, ó, PR1. Eu vou escrever I1, que é a minha tensão no primário. E nesta aqui, ó, eu vou mudar aqui também e vou escrever I2. Também já vou mudar aqui, ó, nesse periódico, para aparecer todas aquelas informaçõezinhas ali, né? Já que a gente está trabalhando com valores alternados agora, tá? Então, coloquei minhas duas ponteiras de corrente e vou simular meu circuito novamente. Lembrem lá que a gente calculou, né? Que aqui ia ser 750 mA de pico e aqui ia ser 112,5 mA de pico. Vou clicar aqui no split, né? Para ficar metade da tela nas formas de onda e metade no gráfico. Tá, então vamos ver. Olha, tá meio bagunçado aqui, né? O que eu posso fazer? Vou clicar aqui na tela, ó. E aqui, gente, ó, aqui, ó, tá escrito show. Então, vocês podem ver o que vocês querem ver na tela. Eu vou tirar aqui as tensões para a gente analisar só a corrente agora, já que a gente analisou as tensões. E vou clicar aqui também para tirar os cursores, tá? Então, olha só. Aqui a corrente, ó, em rosinha é o I1, tá escrito aqui em cima. E a outra é o I2, tá? Vocês viram que aqui agora ele tem... Aqui desse lado é as medidas de tensão. Como a gente está analisando corrente, a gente tem que olhar para esse lado aqui, ó, que tem as escalas aqui de corrente daí, tá? Então, olha só. Aqui, ó, vocês estão vendo, tá dando 112,33, né? Porque eu não estou bem exatamente no ponto máximo. Posso usar de novo o meu cursor, né? Posso pegar aqui o cursor do Y, ó. Se eu trazer para cá, então, ó. Por que que não está medindo? Porque se vocês verem aqui, ó, ele tá para medir tensão, ó, então vocês têm que vir aqui no cursor e colocar que vocês querem medir as correntes, tá? Por isso que ele não estava dando. Agora tá aparecendo, ó. Então o cursor 1 aqui, ó, tá medindo cerca de 116, é porque eu coloquei ele um pouquinho mais para cima, deveria estar medindo 112, tá? E aqui, nesse aqui, tá medindo, ó, 757 mili, que seria 750. Mas se a gente voltar aqui pro ladinho, ó, tá vendo que aqui tá medindo os valores de pico, ó, da corrente. Então, ela tá medindo 224. Que 112,5 mais 112,5 vai dar 225, tá? Então tá correto o nosso cálculo. E aqui também, ó, o ID pico tá 1,49, em torno de 1,5. Então também 750 mais 750 dá 1,5. Então os valores que a gente calculou estão corretos, tá, pessoal? Né? Tanto de corrente quanto tensão. E também a gente viu que daí aquela equação, né, em relação da relação de transformação tá correta também, tá? Então, vocês viram que aqui a tensão é maior no primário, porém a corrente é menor, assim como a tensão é maior aqui no secundário, porém a corrente, como a tensão é menor no secundário, porém a corrente é maior. Pessoal, depois do transformador, a gente coloca o retificador, que é com diodos. Então, a gente vai utilizar o circuito que a gente viu anteriormente, né? No caso aqui, ó, eu tenho, então, né, uma ponte em onda... um retificador de onda completa em ponte, né? E o que eu vou fazer agora é só colocar esse circuito lá na minha simulação, tá? Então, vou vir aqui na minha simulação. No caso, eu já coloquei, tá? Para ir adiantando, mas, ó. O circuito é o mesmo, tá? Tem a minha fonte, tem o transformador, porém agora, né, eu coloquei essa ponte retificadora de diodos aqui. E a minha resistência, tá? E eu vou colocar os medidores, então, ó. Eu vou colocar aqui a minha tensão de entrada. Lembrem, vou mudar o nome dela aqui, então. Posso trocar aqui também, ó. Escrever V1. Já coloco aqui, então, para ela medir o valor periódico, tá? Vou colocar de novo uma aqui na saída, né, do meu transformador,
que é a tensão que a gente já tinha visto antes, né, no circuito anterior. Então, vou chamar aqui, né, de V2, que é a minha tensão no secundário, tá? E agora eu vou colocar uma ponteira também aqui na minha saída, porque agora a gente vai ter essa tensão retificada, né? Então, vou chamar aqui de VREF, de retificação, RET. Tá? Ó, lembrem de colocar as duas ponteiras, tá? Porque a ponteira sempre mede em relação à referência, que no caso a gente colocou lá. A não ser que vocês mudem a referência. Tá? Então, esse é o meu circuito, ó. A fonte de tensão, lembrem que continua 50 volts, continua aqui a relação de Spira 100 por 15, então minha tensão aqui vai ser 7,5 volts. Vou colocar simular, tá, pessoal? Ah, eu esqueci de colocar aqui para mudar as ponteiras, né, para medir todos os valores aqui. Então, só vou clicar aqui na ponteira, ó, tem que vir aqui em periódico, para vocês verem todos os valorzinhos aparecendo também. E clicar nessa outra aqui também. E vou colocar aqui, né, para a gente ver, então, a nossa forma de onda. Nossa, vou tirar os cursores. Deixa eu clicar aqui. Nós vamos tirar os cursores. Então, olha só, pessoal. Deixa eu desativar aqui. Então, aqui a gente está vendo... Opa! Eu aumentei o número de períodos. Deixa eu diminuir os eixos, ó, de tempo. Nossa, 1,39, não. Se a gente tem 60 Hz, 16, eu vou botar 0,5. Opa, 0,05. Porque cada período é 16 milissegundos, né, gente? Então, ó, temos aqui 3 períodos, tá? Então, ó, aqui, né, 50 Hz, que nem vocês... Desculpa, 50 volts, que nem se a gente for olhar aqui, ó. Se a gente for olhar aqui no nosso gráfico, ó, na ponteira, ó, tá dando pico a pico 99, né, que é 100, tá? Então, o valor de pico é 50. Bom, vamos ver qual é a tensão aqui depois do transformador. Então, eu vou vir aqui e colocar para aparecer o V2 também, ó. Então, lembrem que a gente já viu, né, essa parte a gente já viu antes, que a gente tinha só o resistor direto aqui na saída do transformador, que a gente tem aquela tensão em 7,5 volts de pico. Só que agora, como a gente colocou a ponte retificadora em onda completa, né, o retificador de onda completa em ponte, a nossa saída aqui no resistor, né, ó, vai ser a forma de onda retificada. Ela tem essa diferençazinha por causa da queda do diodo, né, da tensão de verde do diodo, tá? Mas, ó, vocês viram agora, a gente tem, então, a tensão retificada. Então, veja só, a gente tinha essa tensão, primeiro só rebaixou ela e agora retificou, tá? Então, a gente já tá nesse estágio, falta só fazer a filtragem e a regulação de tensão, tá? O que eu queria falar para vocês... sim, se vocês forem calcular, né, valor médio e tal, vocês podem vir aqui, ó, que ele já vai dar, né, o valor médio, por exemplo, aqui, ó, tá sendo de 3,23. Então, vocês podem fazer, por exemplo, toda a simulação, fazer os cálculos à mão e vir aqui conferir os resultados, tá? Mas agora eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Vocês lembram desse retificador que a gente aprendeu, que era só o retificador de onda completa, porém não era em fonte? Vocês lembram que eu falei que a gente precisava de 2 fontes para fazer ele? Então, olha só, se a gente tivesse transformador com tap central, que é que nem esse que eu tenho aqui, né? A gente não precisa ter 2 fontes, né? Porque o transformador vai servir assim. Então, olha só, eu vou ligar um diodo aqui num dos terminais, o outro diodo em outro, e nesse terminal do meio, central, aqui que eu vou ligar o meu resistor, tá? Então, o transformador, né, vai ter aquela função das 2 fontes, e daí a gente vai, né, só com 2 diodos a gente vai conseguir fazer essa retificação em onda completa, tá? Então, olha só, vamos fazer essa simulação para ver. Eu já fiz aqui, ó, desenhei outro circuito, tá, pessoal? Só para não perder o tempo desenhando, mas olha só. A fonte de tensão aqui é a mesma, tá? Aquela fonte de 50 volts e 60 Hz. A relação de espiras aqui também é 100 por 15, ó. Só que vocês têm que fazer aqui na hora de vir aqui, ó, para pegar o transformador, vocês vão clicar em transformadores, vão pegar esse do meio aqui, ó, que é o transformador com tap central, tá? Então, ó, coloquei um diodo em cima e coloquei outro diodo embaixo, tá? E o resistor aqui. Então, vamos, né, colocar as ponteiras de tensão. Ó, vou colocar a tensão aqui, tá? Vou chamar de V1, que é a minha tensão no primário.
Aí eu vou pegar a outra ponteira e vou colocar aqui, que seria a minha tensão no secundário, então vou chamar de V2. Lembrem de colocar a referência, tá, pessoal? Porque aqui a gente está medindo, ó, a tensão entre aqui os dois terminais do transformador, tá? Então a referência vai aqui embaixo. E eu vou também, né, colocar uma ponteira de tensão aqui na minha carga, para ver qual é a tensão que está no meu resistor. Que no caso, né, como tá depois os diodos, até vou mudar o nome aqui, vou botar VHAT, tá? Certo? Então, vamos simular esse circuito, né? Vamos ver se ele vai funcionar que nem o outro. Então, vou colocar aqui. Ah, lembrem, clicar nas ponteiras e colocar aqui, né, para medir o valor periódico, já que a gente agora está medindo, né, valores senoidais. Se fosse só valores contínuos, a gente não precisava fazer isso. Tá? Vou simular aqui. Vamos lá. Vamos ver. Ah, eu tenho que trocar aqui, né, para aparecer. Se vocês quiserem só clicar aqui, tá? Daí aqui vocês veriam só os gráficos, tá? Eu acho melhor a gente clicar aqui e ver tudo junto, tá? Que daí a gente até vê o que a gente está medindo, né? O que está acontecendo. Então, olha só. Eu vou clicar aqui na simulação e vou colocar primeiro só o V1, ó. Então, esse é o primeiro passo, tá? Aqui nossa tensão, né, de 50 volts de pico ou 100 volts pico a pico, tá? Então, depois, né, a tensão 2, a tensão no secundário do transformador, que a gente, né, viu através da relação da Spiros, que vai ser de 7,5 volts ou 15 volts de pico, tá? Então, exatamente igual ao outro, né? E só agora, então, temos a nossa tensão em cima do resistor, que é a tensão retificada, tá? Então, vocês viram, ó, que ela também, ó, é igual à anterior, tá? Então, temos aqui, né, a mesma coisa que a gente tinha antes, certo? O mesmo circuito, né? Só mudou aqui que a gente tem 2 diodos ao invés de 4, né? E agora a gente está utilizando esse transformador com tap central. Mas o funcionamento do circuito em si é o mesmo, tá, gente? Então, é isso aí. Eu vou deixar para vocês agora, tá? Para vocês simularem, certo? Esse circuito. Na verdade, esse não, tá? Eu vou colocar instruções lá eu vou criar uma atividade, vou colocar instruções lá para vocês, tá? Mas aí vou explicar tudo lá. E aí vocês podem utilizar, tá? Tanto o Multisim, que eu também vou deixar um videozinho lá, né? Dos primeiros passos, de como se cadastrar, como chegar aqui nessa tela já de simulação. E ou podem usar o PSIM, né? O simulador de preferência de vocês, se vocês já estão acostumados, né, com algum transformador, vocês podem fazer isso também, podem utilizar esse outro transformador. Simulador, não transformador. Tá, mas então, pessoal, a gente já viu, né, 2 passos, né, porque a gente tem, né, a forma de onda senoidal, passamos pelo transformador para rebaixar essa tensão, e depois a gente passa pelo retificador, né, para ter agora ela retificada, tá? Daí nas próximas aulas a gente vai ver, né, a parte do capacitor, do Zener e também do... É isso. Tá? Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem, tá, pessoal? Qualquer coisa que precisarem, só me fala comigo.